Nós já estamos no módulo 16, estudando a lei de justiça, amor e caridade. Na semana passada nós falamos de justiça e hoje vamos falar de amor e caridade. Roteiro 2, que fala exatamente de amor, de caridade e amor ao próximo. Lembrando que os estudos, as apostilas, elas estão disponíveis para quem quiser acompanhar os estudos na internet, no site da FEB. Vocês podem baixar lá o material, estudar mais. Tem várias indicações. É muito importante para quem quer conhecer a doutrina espírita que tenha acesso a essas obras. Não fiquem somente com palestras, com estudos de outras pessoas, apesar de ser mais cômodo, não é o melhor. A melhor forma de estudar é quando nós podemos, nós mesmos, aprendermos, tirarmos as nossas conclusões, refletirmos a respeito do que lemos. Então, isso é muito importante, porque às vezes a gente faz 1 hora de estudo aqui, mas o estudo realmente é recortado pela visão de quem está fazendo o estudo. Então, a gente precisa também participar. A doutrina espírita convida ao raciocínio, à fé raciocinada, para que nós possamos compreender a nossa passagem no planeta, compreender as dificuldades, aceitar melhor aí aquilo que às vezes não gostaríamos. A doutrina nos chama para a reflexão. Existem coisas que nós situações que vamos superar, existem situações que nós precisamos nos resignar diante delas, e existem comportamentos que precisamos alterar. Nesse estudo de hoje, quando a gente fala de amor, de caridade, nós estamos também, mais uma vez, abrindo aí nossos corações para que a gente possa repensar muito daquilo que conduz as nossas vidas, as nossas expectativas aí a respeito do que nos move. Então, é preciso que a gente se avalie de vez em quando. O que está sendo mais importante na nossa vida? Quais são as nossas prioridades? É muito importante a gente se perguntar o que para mim é mais importante. E quando a gente consegue ter respostas verdadeiras, nós conseguimos nos autoavaliar, nós conseguimos chegar a um ponto de equilíbrio para podermos modificar aquilo que for possível ser modificado, para podermos nos resignar diante daquilo que ainda não estamos prontos para modificar. Mas quando a gente fala de caridade e amor ao próximo, não tem jeito de não lembrar da nossa referência, do nosso paradigma, daquele que para a doutrina espírita é o maior espírito que esteve entre os homens, que é Jesus. Não dá para falar em caridade, falar em amor ao próximo, se não ficarmos o tempo todo falando de Jesus. E a gente começa com a questão 625 do Livro dos Espíritos, em que, segundo os espíritos superiores, Jesus é o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para servir de guia e modelo. Então, lá na questão 625 do Livro dos Espíritos, a espiritualidade, ao ser questionada, ela responde para nós que o nosso modelo e guia, o ser mais perfeito que Deus permitiu que habitasse no planeta, é Jesus Cristo. Para nós espíritas, isso tem uma conotação bastante interessante. Primeiro, a gente tem que tirar aquele estigma que Jesus é Deus, que Deus é único. Jesus é um preposto de Deus. Segundo, nos dá uma esperança muito interessante, porque o modelo e o guia, ele pode ser seguido. O modelo pode ser imitado. Então, de alguma forma, nos aproxima mais dessa possibilidade de sermos como ele. É claro que alguns ficam assim, meu Deus, jamais vou chegar a ser como Jesus. Talvez, nesse momento, realmente a gente tenha grande dificuldade. Diante de toda evolução, diante de todo desprendimento, de tudo aquilo que a gente conhece, exaustivamente, mas incansavelmente, a gente repete, sempre está reaprendendo com as lições de Jesus. Mas a gente precisa entender que, como espíritos em constante evolução, nós temos essa possibilidade e nós vamos chegar lá. Nós também seremos aí
Estamos nos candidatando, inclusive, para sermos governadores espirituais de muitos lugares. Né? Então, quando a gente se propõe a evoluir, nós temos que entender que a evolução é compromisso. Cada passo que damos no sentido da evolução, nós estamos chamando o compromisso para nós. Então, todas as vezes que saímos da ignorância, não é assim? Falam aí que ser meio ignorante não é bom, não. Bom é ser ignorante. Mas todas as vezes que nós temos a oportunidade de conhecermos mais um pouco sobre o nosso processo, o nosso estar no planeta, os propósitos de Deus para as suas criaturas, isso para nós é muito interessante, porque nos dá a certeza de que um dia chegaremos lá. Ainda que esse dia seja bem demorado, ainda que entre nesse interstício aí a gente tenha que reencarnar milhares e milhares de vezes, não importa, em milhares e milhares de planetas. Mas ainda assim a gente sabe que como modelo e guia a ser seguido, isso nos aproxima muito de Jesus. Isso nos dá uma sensação de que também podemos ser tão bons quanto Ele. Porque às vezes a gente deixa de fazer as coisas com aquela desculpa, não, mas Ele é Deus. Não, mas Ele é muito bom, eu não sou. Olha como que o convite é outro. Não, eu posso ser como Ele. Eu preciso me esforçar a ser como Ele. O meu projeto de evolução é seguir os passos que Ele trilhou, que Ele caminhou. Mas vai chegar. Para o homem, Jesus constitui o tipo da perfeição moral a que a humanidade pode aspirar na Terra. Deus nos oferece como o mais perfeito modelo, e a doutrina que ensinou é a expressão mais pura da lei do Senhor, porque sendo Ele o mais puro de quantos têm aparecido na Terra, o Espírito Divino o animava. Jesus é o nosso paradigma, e o Evangelho por ele ensinado contém diretrizes morais para o aperfeiçoamento da humanidade. Allan Kardec, ele pergunta aos espíritos qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como entendia Jesus. O que é a caridade para Jesus? Qual que é o verdadeiro sentido dessa palavra? E os espíritos respondem para Allan Kardec: benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Fácil a resposta, não é? Muito fácil. Benevolência para com todos. Sermos benevolentes, sermos bondosos com todos, indistintamente, não só para aqueles que amamos, que é muito fácil. A gente costuma sempre dizer aqui, e a gente sabe muito bem como é bom amar quem a gente já ama. Ajudar aqueles que nós já amamos, que já conhecemos, que estão próximos de nós. Mas o convite é bondade para com todos, não é isso? E todos é pronome indefinido, então tem que abranger todo mundo mesmo, indistintamente, sem escolhas. Indulgência para as imperfeições dos outros. Quando a gente fala em indulgência num mundo tão intolerante como o nosso, fica até parecendo que está descontextualizado. Hoje nós estamos tão pouco tolerantes com aquilo que o outro não nos oferece, com aquilo que queremos que os outros sejam. Como a gente tem visto isso nas mais variadas expressões, principalmente no campo da religião, no campo da cultura, da educação. Indulgência para as imperfeições dos outros. Nós temos que entender que nem todos estão caminhando conosco. Nós temos que entender que muitos ainda não compreendem a doutrina, não compreendem as situações como gostaríamos de compreender. Nós temos que entender que um dia nós também estávamos patinando na ignorância absoluta.
Então, ser tolerante, ser indulgente com a imperfeição do outro é um exercício extremamente importante para a caridade. Porque não adianta ser caridoso no sentido bem material, como a gente conhece por aí, e no primeiro momento em que estiver diante daquilo que é diferente, não ter a menor paciência, não se dispor a ouvir, querer impor as suas verdades. São situações que nós vivenciamos hoje de uma forma mais, parece que mais agravada. Nós estamos vivenciando isso, estamos potencializando coisas que não são tão importantes assim, deixando de dar relevância a outras mais importantes. É preciso que a gente, dentro da doutrina espírita, principalmente pensando aí o nosso propósito evolucional, que a gente não perca de vista os verdadeiros valores que devemos cultuar. Quais são os verdadeiros valores das nossas vidas? Nós estamos já há algumas semanas estudando sobre as leis de Deus. E nós já passamos em várias leis. E estamos agora falando de justiça, de amor e de caridade, que é uma lei de Deus. A lei de Deus, as leis de Deus, elas são inalteráveis, são inderrogáveis. Nenhum de nós vai alterar uma lei de Deus. As leis dos homens são diferentes. Nós vimos isso também já na semana passada. As leis dos homens, elas vão se adaptando aos momentos em que a humanidade vai evoluindo. Então é preciso que a gente tenha muita sensibilidade, muito cuidado, para que a gente possa ponderar aí a respeito daquilo que estamos priorizando como extremamente importante para nossas vidas, aquilo que estamos deixando de cuidar, onde é que nós estamos colocando o nosso coração. Quais são os valores que efetivamente têm guiado aí as nossas vidas. Então, diante disso tudo, a gente tem que repensar como que nós nos posicionamos diante do outro. Porque o outro é aquele que vai nos burilar, né? Ele é o nosso quê? É a nossa forma. É quem vai nos burilar. Sozinhos, nós não somos nada, nós somos pacíficos, talvez, inertes. Mas é somente provocado pelo outro é que a gente consegue saber se realmente nós já estamos dominando as nossas imperfeições. Se realmente a gente é capaz de vencer aí as nossas dificuldades. Então, ter indulgência com o outro. Ter indulgência com a imperfeição, mais do que ter indulgência com o outro, ter indulgência com a imperfeição do outro. Lembrando que ele também vai chegar lá. Porque como espíritos nós somos criados todos iguais. É no caminho que a gente vai fazendo as nossas escolhas e vai se distanciando, às vezes, uns dos outros. São as nossas escolhas que vão determinando as consequências daquilo que nós vamos vivenciando ao longo das nossas diversas existências. Então, é preciso que a gente, quando estivermos diante de uma imperfeição de um irmão, né, de um companheiro, de um amigo, que a gente tenha muita indulgência, que a gente seja muito tolerante e que a gente tenha sempre em mente que um dia nós estávamos naquele lugar. Se hoje não estamos, um dia estávamos. E, por fim, perdão das ofensas. E aí, quando a gente fala em perdão, a gente sempre escuta, eu perdoo, mas não esqueço. E, realmente, esquecimento é da memória, né? Tem a ver com a memória. Eu perdoo, mas vou sempre lembrar para que a pessoa nunca se esqueça do que ela fez. Então, a qualidade desses nossos sentimentos, né? A qualidade que devotamos aí à nossa bondade, à nossa tolerância e ao nosso perdão, que vai nos aproximar do exemplo que é Jesus. Então, quando a gente quer
que a gente tem que fazer para ser como Jesus? Qual que é o caminho que nós temos que trilhar? E ainda que a gente chegue à conclusão, estamos longe dele, é preciso que a gente nunca perca de vista essa possibilidade. Chegaremos um dia, não importa quando, mas nós vamos chegar. E tem que ser um passo atrás do outro, não é assim? Porque ninguém pode atropelar aí a escada da evolução. Ninguém sobe uma escada começando do último degrau. Ninguém vai chegar a espírito evoluído se não passar pelas diversas provas, pelas diversas expiações que são tão necessárias para nos tornar melhores como espíritos, melhores como seres encarnados. Tem uma passagem de Mateus que é citada aqui, que eu vou ler rapidamente aqui para nós, que é bastante interessante, que é a seguinte: diz Jesus: ora, quando o Filho do Homem vier em sua majestade, acompanhado de todos os anjos, sentar-se-á no trono de sua glória. Reunidas diante dele todas as nações, separará uns dos outros, como o pastor separa dos bodes as ovelhas, e colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, tomai posse do reino que vos foi preparado desde o princípio do mundo. Porquanto tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber, careci de teto e me hospedastes, estive nu e me vestistes, achei-me doente e me visitastes, estive preso e me fostes ver. Então responderam-lhes os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? Quando foi que te vimos sem teto e te hospedamos, ou despido e te vestimos? E quando foi que te soubemos doente ou preso e te fomos visitar? O rei lhes responderá: em verdade vos digo, todas as vezes que isso fizestes a um desses meus pequeninos, dos meus irmãos, foi a mim mesmo que o fizestes. E aí ele vai continuar a passagem, e eu não vou continuar lendo, obviamente, porque o que interessa para nós é exatamente isso. Quando é que somos chamados para fazer alguma coisa? Caridade. Aí eu vou esperar ganhar na loteria para começar a fazer caridade. Eu vou esperar formar em medicina para depois começar a fazer caridade, que aí eu vou dedicar um dia da minha vida para atender. De graça, não é assim no posto. Não é por aí. Na verdade, quem determina o tempo é Deus, não somos nós. E quando a oportunidade aparece, é preciso que nós estejamos prontos para atender. Porque muitas vezes ela não vai aparecer de uma forma tão clara, tão explícita como muitos aí desejam. Muitas vezes a oportunidade de servir, ela não vem como gostaríamos. Agora, com esse frio, nós vamos fazer uma campanha do agasalho, sair dando agasalho para todo mundo, não é, Meire? Não é bem por aí, né, Meire? Às vezes, a sua oportunidade de agasalhar alguém já passou hoje de manhã, quando alguém tristemente te pediu uma atenção, te pediu um apoio, quis, de alguma forma, algum tipo de palavra, algum tipo de contato com você. Às vezes nós estamos buscando coisas muito óbvias. E é isso que Jesus está dizendo de uma forma muito bela. Como sempre, todo o Evangelho, ele é repleto de passagens muito belas, muito significativas. Não é preciso esperar que venha aquele específico para que eu possa vesti-lo, para que eu possa dar de comer, para que eu possa dar de beber. A nossa oportunidade de servir, ela vem em todos os momentos e muitas vezes nos momentos mais inusitados.
Tem gente que às vezes fica o dia todo servindo comida na casa espírita, servindo pão. E, na verdade, aquilo ali não foi nada do que estava preparado para o exercício da caridade. Vai ser quando chega em casa, em alguma situação, para servir alguém, em algo muito simples, é que nós teremos que estar sempre atentos. É naquele momento mais simplesinho é que o convite vem, é o que o rei aí está nos dizendo, é que eu estava lá e você me deu de comer, que você me deu de vestir. E a gente precisa tomar muito cuidado, porque a gente às vezes fica pensando só nessa caridade material. Eu vou dispor das minhas roupas velhas para ajudar meu amigo, para ajudar os pobres. E é muito curioso, porque muita gente aproveita as estações do ano para começar a limpar armário, né? Não que isso não seja bom, viu, gente? Vamos continuar ajudando. Mas quem é que está sendo ajudado? Será que você não está fazendo uma faxina lá na sua casa? E se aproveitando disso, é preciso que a gente pense um pouco sobre essas questões. Às vezes, o ajudar, o dar, não é apenas aquela roupa, aquele sapato, que é importante também, porque somos pobres materialmente. E a cada dia que passa, a gente se depara com pessoas mais empobrecidas, com seres humanos em situações mais degradantes. Infelizmente, no século XXI, a gente tem situações aí de rua que beiram a animalidade. São extremamente graves. E é preciso que a gente se disponha a minimizar ali aquela passagem daquele espírito. Porque nós não sabemos que espírito é aquele. Nós não sabemos por que ele está envolvido em tanta dificuldade material. Talvez ele não esteja em tanta dificuldade espiritual. Mas, tendo oportunidade, nós devemos nos posicionar para auxiliar. E a gente precisa tomar muito cuidado nesses momentos para não acharmos que somos melhores do que aqueles que estão recebendo. Não tenhamos dúvida, quando estamos em processos de doação, são os outros que estão nos oportunizando aquela situação e não nós. Porque se a gente pensa ao contrário, nós já recebemos os aplausos. E aí a gente não vai ter mérito nenhum no plano espiritual. Por isso que a gente, quando vai servir, tem que servir de verdade. Eu costumo dizer que quando a gente entra na casa espírita, a gente precisa entrar de verdade. Não adianta vir aqui tomar passe não, viu? Se vier tomar passe achando que é só tomar o passe, vira as costas e vai embora, tá só tomando ventinho, como diz um amigo nosso aqui. Vem aqui, toma ventinho e vai embora. O passe é uma troca de energia, mas que mais do que isso nos convida a trocarmos as nossas vibrações. Então é preciso que a gente se aprofunde muito mais quando a gente fala em situações que envolvam os outros, em oportunidades das nossas vidas. Então, quando a gente vem na casa espírita, aqui a gente vem para recarregar as baterias. Mas a nossa prática de caridade e de amor ao próximo, ela não para. Ela começa quando atravessamos o portão e ela não dá para parar. É o dia todo, em nossas relações, as mais difíceis, as mais fáceis. Temos que ser indulgentes e temos que buscar a indulgência do outro. O tempo todo. Temos que perdoar, temos que também conquistar o perdão do outro. Temos que ajudar, mas também temos que ser ajudados por todos. Comentando aí o texto de Mateus, em que se baseou o veredito do rei. O julgamento se fundamentou apenas na prestação ou não da assistência. É de notar, entretanto, que Jesus não diz simplesmente sois benditos porque ajudares. Seria muito impessoal. E não realçaria o envolvimento afetivo que deve existir entre as criaturas. Prefere situar o ensino em torno das necessidades humanas e dar maior força ao ensinamento. Coloca-se na situação do carente de assistência, dizendo, tive fome,
tive sede, careci de teto, estive nu, achei-me doente, estive preso. Estimula, assim, o sentimento de piedade e compaixão pelos outros que sofrem. E a gente precisa olhar como Jesus. Perceber a fome, a carência, que muitas vezes está em nós, viu, gente? Que senão a gente fica parecendo que a gente está numa situação muito confortável. Não estamos, não. Mas para que eu possa dar, para que eu possa receber, eu preciso que eu dê alguma coisa. Então, é preciso que a gente esteja bem atento a esses apelos aí do coração. A fome, a sede, a carência de teto, que não são apenas apelos materiais, mas que também são apelos espirituais. Tem muita gente em palácios que estão carentes, que estão sem aqueles elementos essenciais para a vida. Tem aí a escassez do amor, a fome do amor, a sede da compreensão. Então, é preciso que a gente também projete essas situações para que a gente compreenda que a nossa fragilidade não é só material. E em tempos modernos, nós estamos muito mais carentes espiritualmente do que de qualquer outra situação. Nós estamos necessitando de indulgências, de bondade, de caridade o tempo todo do outro, porque estamos sofridos, estamos magoados, estamos ressentidos. E a gente precisa superar isso tudo. E como que a gente supera isso tudo? É isso que o nosso estudo hoje veio trazer. Com benevolência, com indulgência e com perdão. Como que eu supero a minha sede, a minha fome? Matando a sede e a fome do outro. Exercitando aquilo que Jesus nos ensinou. Como que eu faço para cuidar das minhas carências íntimas? Interagindo e cuidando das carências dos outros. Nos candidatando a estarmos com os outros. E às vezes a gente não precisa, fazer grandes projetos, não. Porque esse outro, como Jesus bem disse aqui, ele vem nos momentos mais inusitados, nas nossas interações naturais do dia a dia. Não precisa fazer, não vamos criar ONG nenhuma, não vai precisar ninguém criar ONG aqui para a gente fazer caridade, não, viu? Vamos cuidar daquele que está no nosso entorno, do nosso próximo, aquele que está dentro da nossa casa, aquele que está ali ao lado da nossa casa. E se sobrar um tempinho, a gente amplia mais um pouquinho. Porque não adianta deixar os que estão conosco desguarnecidos para servirmos à distância. Porque isso aí é fuga. Saí da minha casa, deixei minha casa um caos para vir para a casa espírita e fico aqui o dia inteiro. Tem gente que se deixar quer morar na igreja, quer morar no templo, quer morar na casa espírita, né? E, na verdade, o que a gente precisa é organizar e servir dentro da nossa condição. E todos nós temos essa oportunidade aí de fazermos, mas precisamos ficar atentos, assim como o rei lá disse. Olha, preciso que na hora que chegar, na hora que a oportunidade aparecer, preciso que eu esteja atento para perceber e para atuar. Caridade, então, não se restringe à esmola, abrange todas as relações em que nos achamos com os nossos semelhantes, sejam eles nossos inferiores, nossos iguais ou nossos superiores. Os sentimentos de benevolência, indulgência e de perdão são sentimentos que constituem a base da harmonia entre os homens. O atendimento às carências humanas, tanto materiais, morais ou espirituais, reclama o comprometimento afetivo entre quem ajuda e quem é ajudado. Então, tem que ter magnetismo, tem que ter olho no olho, tem que ter interação, tem que ter comprometimento. A visão da caridade contida no Evangelho foi transportada pelos espíritos superiores. Para o Espiritismo, o que revela não haver diferença entre o conceito de caridade do ponto de vista espírita é o do Cristo
justamente por ele ser o modelo e o guia da humanidade. O Espiritismo também tem uma fala que é muito interessante e que a gente não pode deixar de falar, deixar de trazer aqui. Fora da caridade não há salvação. Porque a caridade ela é capaz de salvar-nos das nossas próprias imperfeições. Então, as nossas dificuldades, elas podem ser salvas com a nossa caridade, com o nosso exercício da caridade. E, às vezes, a caridade vem de uma forma até imposta, né? Temos que nos disciplinar para fazermos a caridade. Somos espíritos imperfeitos. Então, às vezes, para vir ou para ir auxiliar alguém, a gente precisa de disciplina. Depois que chega para fazer, fica tudo bem, né? Todo mundo adora e quer ficar mais tempo. Mas até sair de casa é aquela dificuldade. Depois que nós vamos avançando, isso passa a ser natural. E aí não tem mais sofrimento, não tem dor. Né? Então, a gente precisa pensar também a respeito disso, porque a caridade é capaz de salvar-nos das nossas imperfeições, ela é capaz de libertar-nos de nosso egoísmo. Às vezes a gente está tão ensimesmado com os nossos problemas, né? Nossa, eu sou a pessoa mais desafortunada do mundo. Nunca imaginei que isso fosse acontecer comigo. Por que Deus trouxe essa prova para a minha vida? E quando nós resolvemos sair de nós mesmos e olharmos para o que está do nosso lado, nós vamos descobrir que existem milhares, milhões de espíritos também tão ou mais necessitados do que nós. E aí a gente talvez mude o discurso de desafortunado para afortunado, de injustiçado para aquele que foi poupado. E aí a gente se compromete a olhar para o outro com menos egoísmo e a querer que as nossas soluções sejam exatamente aquelas que queremos. Quantas vezes a gente vai buscar solução, mas só serve essa, porque é essa que eu quero. E o plano espiritual está nos convidando a abrir a nossa mente, olhar outras oportunidades, trilhar novos caminhos, e nós estamos insistindo. A caridade, ela nos liberta do egoísmo. Porque o egoísmo é incompatível com justiça, amor e caridade. Fora da caridade não há salvação. Isso é alguma coisa que está conosco. Então, a caridade não está em nenhuma religião. Olha que bom. Posso falar isso muito alto, não? Mas não está em nenhuma religião. Não vai ser nenhum segmento que vai te salvar. A caridade está... Ela é para todos nós, qualquer um de nós pode praticá-la. Então, não tem nenhum grupo escolhido melhor do que ninguém. Se eu estou na casa espírita, é porque hoje a casa espírita responde aos meus anseios. Se eu estou vinculada a outra doutrina, eu espero que essa outra doutrina também atenda aos anseios. Porque, no fundo, a lei de Deus é uma só. E ela é tão simples. O amor ao próximo, a caridade, a indulgência, o perdão. E eu tenho para mim que nenhuma mensagem aí vinda do plano espiritual, dos espíritos mentores, dos bons espíritos, viria em sentido contrário. Então, fora da caridade, não é fora da casa espírita, não é fora da igreja evangélica, não é fora da igreja católica, é fora da caridade. E qualquer um de nós pode ser caridoso. Qualquer um de nós pode exercitar essa caridade e praticar o bem. Submetei todas as vossas ações ao governo da caridade, e a consciência vos responderá. Só ela evitará que pratiqueis o mal, como também fará que pratiques o bem, porquanto uma virtude negativa não basta, é necessária uma virtude ativa. Então, ficarmos inertes também não é bom. O que é ficarmos parados? Não. É preciso que a gente pratique o bem para que a gente possa aprender,
possa ter aí as respostas, possa evitar que o mal se instale em nós. A ação da vontade, ela se vincula ao bem. A inércia e a despreocupação pode nos levar a caminhos complicados. E tem uma mensagem: esforçai-vos, pois, para que os vossos irmãos, observando-os, sejam induzidos a reconhecer que o verdadeiro espírita e verdadeiro cristão são uma só e a mesma coisa, dado que todos quanto praticam a caridade são discípulos de Jesus. Caridade é a própria essência do amor ao próximo, o amor fraternal. E aí a gente tem aquelas palavras de Jesus que a gente fala o tempo todo e vive tão pouco. Amar o próximo como a si mesmo. Fazer pelos outros o que quereríamos que os outros fizessem por nós. Essa é a expressão de caridade. Isso significa devotamento, abnegação, tolerância, benevolência, indulgência. É, por excelência, a caridade evangélica. Amor e caridade são complemento da lei de justiça. E aí a gente está encerrando o nosso módulo 16, não é isso? Que tratou de justiça, amor e caridade. Porque justiça sem amor e caridade também é algo que não fecha. A justiça sem amor, ela pode ser impiedosa, ela pode ser egoísta, pode ser expressão de egoísmo, ela pode ser parcial. Quando a gente fala aqui em justiça, nós estamos falando de justiça de Deus. Nós estamos projetando o mundo que queremos habitar. Um mundo melhor, um mundo em que o bem seja predominante sobre qualquer outro tipo de viciação. E quando a gente fala nisso, nós estamos focados aí num mundo em que amor, caridade e justiça caminha aí para e passo, juntinho. Quando eu for praticar justiça, que eu tenha também caridade. Quando eu for caridoso, que eu também seja justo. Isso é importante para não ficar interferindo em evolução espiritual de muita gente. Fazer caridade não é tirar o outro da prova dele, não. Tem que tomar cuidado com essas questões. Às vezes a gente acha que tem a obrigação de ficar tirando cada um das suas provas. É preciso que a gente entenda que cada um de nós está no lugar correto, está vivendo aquilo que necessita e está aprendendo tudo dentro da conformidade, dentro da nossa condição aí para evoluir. E aí a gente encerra o nosso estudo de hoje com a fala do seguinte sentido, que amar ao próximo é fazer-lhe todo o bem que nos seja possível e que desejarmos que nos fosse feito. E é essa caridade, essa justiça e esse amor que nós vamos, com Jesus, tentar levar em nossos corações, para que talvez num futuro bem próximo a gente tenha isso em nossas atitudes de uma forma espontânea, sem forçação de barra, sem nada. Que Jesus abençoe cada um de nós, que a gente possa ter uma quarta-feira e um restinho de semana aí bastante abençoado, com muito amor, com muita caridade, com muita justiça. Boa noite a todos.